Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo enche o seu coração nesse novo dia, nova semana, uma nova oportunidade para juntos estarmos aqui no nosso devocional diário, o nosso café espiritual. Aqui, pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church, Niterói, Maricá, a Igreja Cidade do Reino. Hoje nós chegamos a um dos salmos mais lindos, mais extraordinários de toda a Bíblia. Alguns, falam profundamente ao nosso coração e esse é um deles. O Salmo 139, ele não vai ministrar ao nosso coração apenas sobre o quanto Deus é grande, mas ele vai nos revelar o quanto Deus é íntimo. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas passam a vida tentando descobrir quem elas são, a identidade que elas têm, buscando identidade na sua profissão, nas redes sociais, nos seus relacionamentos, em suas conquistas e até mesmo na opinião de outras pessoas. Mas a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós que a nossa verdadeira identidade não se encontra naquilo que nós fazemos, naquilo que os outros dizem ou pensam ao nosso respeito. Ela está em Deus, ela começa em Deus. E antes que alguém soubesse quem somos, o nosso nome, Deus já nos conhecia. Antes do primeiro batimento do nosso coração, Deus ele já tinha um propósito na nossa vida. Antes, meu irmão, que você respirasse pela primeira vez, cada um dos seus dias já estavam diante do nosso Criador. E é dessa forma que esse texto tão maravilhoso do Salmo 139, ele vai ministrar o nosso coração. A verdade que Davi contempla nesse salmo, né? Ele não vai descrever apenas um cântico, uma poesia, ele está fazendo uma declaração de adoração diante da grandeza de Deus, que conhece, que vê, que está presente em todos os dias, em todos os lugares e ama profundamente cada um dos seus filhos. Você crê que Deus te ama? Então hoje permita que essa palavra tire as inseguranças do seu coração, fortaleça a sua fé, mas principalmente que renove a sua identidade em Cristo Jesus. Então, esse Salmo 139, ele foi escrito por Davi. E embora a gente não saiba exatamente em que momento da vida Davi o escreve, a gente percebe que ele foi composto durante um período de profunda maturidade espiritual de Davi. Na nossa vida espiritual, nós crescemos, nós aprendemos a conhecer mais Deus e ao longo da vida, Davi experimentou isso. Ele foi pastor de ovelhas, ele foi perseguido por Saul, ele viveu em cavernas, ele foi rei, cometeu grandes pecados, experimentou a restauração, vivenciou vitórias e derrotas como qualquer um de nós. E depois dos anos caminhando com Deus, Davi, ele compreende, ele descreve os momentos extraordinários que ele viveu com Deus. Então não existe um momento único da nossa vida que escape do olhar de Deus, que escape da presença, da onisciência, da onipresença, da onipotência, da santidade do nosso Deus. Então, queridos, isso está presente nesses salmos, esses atributos de Deus, um Deus que conhece tudo, um Deus que está presente em todos os lugares, um Deus que nos forma com perfeição e um Deus que nos convida, que nos chama a viver uma vida transformada. Então, Davi, ele trata essas verdades, ele descreve essas verdades, ele transforma cada um desses atributos de Deus em um motivo de adoração. Será que nós vivenciamos isso? Será que nós nos lembramos desses atributos de Deus e agradecemos ao Senhor por quem Ele é? Deus não quer que você o busque apenas pelas bênçãos. Ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele quer que você o busque
por entender, por querer, por desejar conhecer quem Ele é. E quando nós conhecemos, isso muda, meus irmãos, a maneira como nós enxergamos a nossa vida. E é isso que esse salmo descreve para nós. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes o meu assentar, tu sabes o meu levantar, de longe tu entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, e ainda não havendo uma palavra na minha boca, na minha língua, diz algumas traduções, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Que maravilha, meus irmãos, é saber que Deus conhece. O verso 7 diz: para onde irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno, algumas traduções no Seol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Ou seja, Deus é onipresente. Mas Davi declara: a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Oh, Deus maravilhoso! E aí ele diz: pois possuíste as minhas entranhas e cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de modo assombroso, maravilhoso fui feito. O verso 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, fui formado. Aleluia! Ah, meus irmãos, que maravilha de Deus é saber que Ele conhece absolutamente sobre tudo, que Ele está presente, que Ele nos criou com um propósito. A sua existência não é um acidente. A sua existência tem propósito. E quem conhece a Deus, quem tem um encontro com Deus, não se afasta desse Deus e vai querer viver nessa santidade. Por isso o salmista diz: me sonda, Senhor, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. A palavra sondar significa investigar profundamente. É a mesma ideia de alguém que procura cuidadosamente por um tesouro escondido, e Deus conhece cada pensamento antes mesmo de que ele seja formado na nossa mente. Ele conhece as nossas alegrias, Ele conhece os nossos medos, as nossas lágrimas no secreto. Ele conhece até quando tentamos esconder algo de nós mesmos. Davi, ele declara: ainda que a palavra não me chegou à língua, tu já conheces, Senhor. Que verdade profunda, meus irmãos, que impressionante. Antes que a gente fale, Deus sabe. Antes que a gente chore, Deus conhece. Antes que a gente peça socorro, Ele sabe a nossa necessidade. E isso deve produzir descanso na nossa alma, porque Deus, Ele nos conhece e nos ama. Sabe, a gente lembra daquele texto lá em João 1:48, quando Jesus encontra Natanael e declara: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Ele diz para Natanael: eu vi antes mesmo que Filipe falasse com você. Natanael, então, ele entende imediatamente que só Deus poderia conhecê-lo dessa maneira. E Jesus revelou esse mesmo atributo que está descrito por Davi no Salmo 139. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele te escolheu. Antes de você entregar a sua vida a Ele, Ele já havia se entregue por você. E não há lugar onde Deus não consiga nos alcançar. Davi pergunta: para onde eu vou me ausentar, Senhor? Para onde eu vou fugir? Se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se eu descer nas profundezas, o Senhor está lá. Se eu atravessar os mares, a sua mão está me conduzindo. Davi não está falando de uma geografia, ele está falando das fases da nossa vida, porque há dias que estamos nos céus, vivendo momentos de alegria, de prazer no Senhor, mas há dias que parecemos estar no abismo, nas cavernas. Dias que nós enfrentamos perdas, dias que nós enfrentamos doenças, enfermidades, dias que nós enfrentamos até mesmo solidão. Mas Deus, ele está presente
nos dias bons e nos dias maus, irmãos. A presença do Senhor não depende da circunstância, ela depende da fidelidade. Então, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não apenas nos domingos, quando vamos para a casa dele, quando o adoramos, quando nos alimentamos da sua palavra, ou quando vamos durante a semana no manancial que temos durante a semana, para buscar, para congregar, para apresentar nosso culto a ele até que o domingo chegue. Não, Deus é presente todos os dias. O nosso culto ao Senhor deve ser todos os dias. E esse salmo, ele declara para nós que você, nós não somos um acidente, nós fomos planejados. Nós chegamos ao coração desse salmo. Tu formaste o meu interior. Davi está contemplando o milagre da vida, meus irmãos. Você é o milagre da vida. Eu sou o milagre da vida. Eu já falei aqui, não sei se você teve oportunidade de ouvir, eu nasci de 6 meses e 28 dias. Você pode imaginar o que é isso? Um milagre, queridos. Minha mãe, ela conta que quando ela me viu, era um cotoquinho de gente, sem unha, sem pestana, sem cílios. Eu imagino. E ali não sabiam se eu ia resistir. Mas eu estou aqui para declarar, testemunhar: eu sou um milagre. E Davi contempla isso. Ele reconhece que Deus esteve presente antes mesmo da formação do seu nascimento. Então, meus irmãos, nós somos obras-primas da mão do Senhor. Você é essa obra-prima. Você foi pensado, você foi amado, você foi formado, você foi chamado. Não permita que o diabo, nosso adversário, venha usar pessoas para te dizer o contrário disso. Davi, ele declara: eu te dou graças porque de modo assombroso, maravilhoso tu me formaste. Que declaração, meus irmãos. Essa deve ser a nossa declaração todos os dias. Nós carregamos a marca de Cristo em nós. Paulo vai dizer para nós em Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Feitura é ser a obra-prima. Nós não somos um erro, não. Nós somos obras-primas das mãos de Deus. E Ele já descreveu, ele já escreveu a nossa história, porque o versículo 16 vai dizer: no teu livro foram escritos todos os meus dias, ou seja, a nossa história já está escrita, é aquilo que o pastor Marcos fala. Deus não vai escrever uma nova história, a nossa história já está escrita. Aquilo que passou não tem como ser mudado. Mas Deus, ele nos reconduz à história que ele mesmo já escreveu para nós. Davi não está dizendo, meus irmãos, que nós somos robôs, ele está declarando que Deus conhece a nossa história, ele já escreveu a nossa história. E quando nós pensamos que tudo saiu do controle, Deus está nos conduzindo, nos reconduzindo à história que ele escreveu para nós. O destino, ele já tem escrito. E essa verdade, então, nos ensina a descansar. Porque ainda que a gente não entenda, nós conhecemos o Deus que escreveu a nossa história. A palavra em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, meus irmãos, a melhor oração é pedir que Deus examine nosso coração. Quando Davi diz: sonda-me, ó Deus, ele contempla a grandeza. E ele entende que não basta só admirar Deus, mas é preciso permitir que ele transforme o nosso interior. Você já permitiu? Então, Davi fala: Senhor, muda o meu coração. É isso que ele está querendo dizer aqui. A maturidade, queridos, é quando nós permitimos que Deus, ele revele o que precisa ser tratado dentro de nós. Porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Está lá em Hebreus 4:12. Então, eu sempre digo, esteja com a sua Bíblia nas mãos para que você, meditando, você confira o que está na palavra. Então, o Salmo 139 vai nos convidar a abandonar 3 mentiras. A primeira mentira é que ninguém nos entende.
Porque Deus conhece cada detalhe da nossa vida. A segunda mentira é que nós estamos sozinhos, e não estamos, porque onde nós estivermos, Deus está presente. E a terceira mentira é de que a nossa vida não tem propósito. Nossa vida tem propósito. Cada existência da nossa vida está debaixo do cuidado de Deus, o Deus que nos criou. Então, meus irmãos, que essas verdades estejam na nossa mente e no nosso coração, para que nós tenhamos a confiança e a esperança de que a nossa identidade está em Cristo, não na aprovação de ninguém, mas no olhar do nosso Pai. Então, leia novamente, leia todo esse salmo e transforme ele hoje na sua oração. Deus nos convida hoje para um encontro com Ele, lá na casa dEle, nos átrios dEle, para adorá-lo, para cultuá-lo. Então, antes de você ir, talvez você vá escutar depois do culto, né? Eu não sei o horário. Talvez esse devocional chegue para você num outro dia que não seja o domingo. Mas agradeça ao Senhor, porque essa palavra que Ele quer trazer ao seu coração, você é alguém importante para Ele. Você é alguém amado por Ele. Você é alguém formado por Ele. Você não é desconhecido para Ele. Porque antes do seu nascimento, Ele já te via. Antes do seu primeiro choro, Ele já te amava. Antes dos seus erros, dos seus acertos, Ele já tinha preparado um caminho de graça para te alcançar. Você foi alcançado pela graça, você está sendo alcançado pela graça nesse dia de hoje. Escolha, então, se permita crer nessa verdade e viver essa verdade. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está te convidando hoje. Ele está dizendo que te ama e que Ele deu o seu único filho para te salvar, para te restaurar e para te conduzir à vida eterna. Você é conhecido por Ele, você é amado por Ele e você foi criado por Ele com um propósito. E Ele quer continuar conduzindo a sua vida e segurando na sua mão. Eu creio assim em você. Pai, obrigado, Jesus, por começarmos a nossa semana com um salmo tão lindo, tão maravilhoso, tão extraordinário. Um salmo, Senhor, que nos declara como Tu nos conheces, Senhor. Um salmo que nos declara como somos amados, Senhor. Hoje nós queremos nos aproximar de Ti com maior gratidão, com reverência, porque o Senhor nos conhece de maneira perfeita, extraordinária, e antes do nosso nascimento os Teus olhos já contemplavam a nossa vida, e nenhum dos nossos dias está fora do Teu cuidado, ou esteve. Nós chegamos até aqui porque o Senhor cuidou, porque mesmo nos dias maus o Senhor nos amparou, o Senhor nos deu forças para superarmos. Porque quando nós sentimos incompreendidos, Senhor, o Senhor nos lembra que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos esquadrinha. Quando enfrentamos os dias difíceis, o Senhor nos envia força e a certeza de que a Tua presença nunca nos abandona. E quando surgem dúvidas, Senhor, sobre o nosso valor ou o nosso propósito, é o Teu Espírito que nos faz recordar, Senhor, de que nós fomos formados de uma maneira assombrosamente maravilhosa, extraordinária pelas Tuas mãos, Senhor. Então nos sonda, Jesus. Nos revela tudo o que precisa ser transformado em nós, nos conduz por esse caminho eterno. Senhor, nos ajude a viver para a Tua glória, Senhor, na Tua dependência, aprendendo, Te conhecendo, Te desejando, Senhor, muito mais do que as bênçãos, desejando a Tua presença. Que hoje nós possamos caminhar, Pai, na paz da Tua presença, Senhor, seguros de que nós somos conhecidos por Ti, amados por Ti, guardados por Ti. Que esse irmão, essa irmã creia nisso. E que toda obra do inimigo, Senhor, seja desfeita, todo laço em nome de Jesus Cristo saia da mente, saia do coração, saia do lar, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos assim, Senhor, crendo que
guardando a tua palavra no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela certeza de que tu sabes quem somos antes mesmo de termos nascido. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra tenha ministrado profundamente ao seu coração, que você compartilhe com alguém, em nome de Jesus, as boas novas, a semente da palavra de Deus. E hoje, não deixa que nada te atrapalhe. Vá para a casa do Senhor, esteja na casa de Deus. Não deixe que o inimigo coloque na sua mente que as pessoas estão falando de você. E se falarem problema das pessoas, busque ao Senhor, adore ao Senhor, cultue ao Senhor. Esteja nos atos do Senhor, porque vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Acompanhe nossa programação pelas redes sociais e que Deus te abençoe. Até amanhã no nosso devocional, nosso café espiritual. Shalom, Adonai.